Muriqui, Fabinho, boa noite. Boa noite. Tenho certeza que vocês dois estão com um sentimento muito parecido hoje de que queriam ter tido uma entrega melhor para o torcedor que esteve presente, né? Mais de 4.500 torcedores que estiveram aqui hoje. Em relação ao Fabinho, eu queria que tentasse separar, se é que possível, o quanto o resultado de hoje passou pela expulsão, o quanto disso também pode comprometer o trabalho se tratando de um adversário direto, né? Já larga com uma derrota em casa para um adversário direto. E em relação a ti, queria que tu destacasse ao teu posicionamento hoje, te sentir um pouquinho distante da conexão com o meio de campo ali também. Teve uma dificuldade que é natural por conta do entrosamento. Acho que isso vai conseguir melhorar com o tempo? Bom, é fato que... Boa noite a todos. É fato que realmente a expulsão ela nos prejudicou bastante. Jogar com homem a menos e buscar o resultado em casa, que é o que nós queríamos, a vitória. Então, de fato, nós fomos prejudicados. O primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado. A gente começou muito bem o jogo, depois eles neutralizaram algumas ações nossas de construção, mas durante o jogo a gente foi tomando de novo o controle do jogo, terminamos vencendo o primeiro tempo e infelizmente no segundo, com a expulsão, a gente sofreu bastante. E agora a gente precisa olhar para frente, precisa nos preparar, porque temos um clássico e esse jogo é importante para a gente. Perder o jogo para um adversário direto realmente mexe, né? Nós estamos muito sentidos por isso. O vestiário está todo mundo muito triste, sentido de ver o nosso torcedor sair do estádio com a derrota assim. Estou praticamente 3 semanas no clube, né? Então a gente tem treinado nesse sistema, né? Eu como um falso 9, flutuando muito ali junto com o Varley, né? Quando eu saio, ele entra na minha posição, né? Então os extremos eles entram para preencher esse espaço. Claro que no primeiro tempo a gente começou muito bem, né? Conseguindo pressionar, criando algumas ocasiões de gols e depois a gente perdeu um pouco desse controle, como o professor frisou bem, né? E depois eu consegui baixar um pouco mais para poder recuar, né? Para poder pegar essa bola que estava distante, a bola não estava chegando, né? Nossos volantes estavam muito marcados e estava dificultando essa transição, né? E aí quando eu consegui baixar um pouco mais, a gente conseguiu jogar, conseguiu triangular. E aí criamos algumas oportunidades assim, a falta, né, uma outra situação de chegar na linha de fundo para poder cruzar, né? Então, é claro que com 3 semanas não é o tempo ideal de entrosamento, mas assim, isso não pode servir de muleta, né? Não pode servir de desculpa para a gente justificar um resultado, né? Eu acho que a gente começou muito bem o jogo, né? E depois houve um equilíbrio, eles passaram a ser melhor logo em seguida e depois a gente conseguiu retomar esse controle do jogo. E agora a gente tem que refletir, né? Melhorar onde que a gente pecou hoje, né? Eu acho que a expulsão, ela não crucificando o Leque, até porque pelo que ele me falou, né? O lance não foi intencional, né? Mas a expulsão, ela foi um fator determinante para que a gente não conseguisse o resultado. Eu acredito que se a gente estivesse com o mesmo número de jogadores, a gente conseguia um resultado melhor. Fabinho, Muriqui, boa noite. Boa noite. Fabinho, o que você acha que foi o ponto determinante para que o Joinville não conseguisse pontuar hoje? Imagino que não estava na prospecção de vocês, né, contra o adversário direto, jogando em casa, não pontuar, né, e o Joinville não ter conseguido largar com um empate ou uma derrota jogando em casa. Realmente não pontuar contra um adversário direto é muito ruim. A gente sofreu uma derrota em casa, nós sentimos muito, o torcedor também está muito triste, mas acho que o jogo, a expulsão, ela nos prejudicou, né? A gente precisa ver o lance. Eu confesso que eu não sei o que aconteceu, até agora estou procurando explicação para o lance, mas o fato é que a gente teve um atleta expulso e um atleta que estava bem, que é importante para a gente no nosso sistema de jogo, e infelizmente, né, o atleta foi expulso. A gente sente muito, o atleta está muito triste também pela situação. Então acho que isso foi um fator que nos prejudicou bastante. Jogar com essa obrigação da vitória com um homem a menos não é fácil e a gente sofreu bastante. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Muriqui. Boa noite.
O Vaguinho Dias espelhou o time dele na formação tática do Joinville, diferente do que ele tinha feito na Recopa. E isso gera um pouco de dificuldade, inclusive, para a bola chegar no Muriqui. Falando de variação tática do Joinville, pensando no futuro do campeonato, é possível o Joinville mudar de acordo com o seu adversário, ou o Fabinho vai trabalhar nesse esquema, naquilo que foi trabalhado na pré-temporada, para tentar variar, para a bola, como o próprio Muriqui falou, chegar um pouco mais e não precisar sair tanto de dentro da área? Isso pode acontecer sim durante os jogos, variação do sistema, mas o primeiro tempo foi muito igual, em que uma equipe iniciou bem, depois a outra entrou num momento também interessante no jogo, neutralizou algumas ações, e depois a gente tomou o controle do jogo novamente, começou a jogar no campo do adversário. Então, assim, não é questão do sistema, né? Houve encaixe dos dois lados. Em um momento a gente encaixou bem, em outro momento o adversário. Então, o problema não é o sistema, a gente, com homem a menos, foi difícil criar situações de gols, e o adversário soube trabalhar bem essa questão do homem a mais. Fabinho, boa noite. O Joinville teve muita dificuldade com a bola aérea do Marcílio Dias, né? Tanto é que o gol de empate saiu numa bola aérea. Teve outras oportunidades, o Glauco fez um milagre, bola na trave, e deu bastante espaço para esses chutes de próximo à área, né? Como o do Tardelli e também o gol do Rafinha. Como corrigir isso para um jogo contra o Figueirense, que também vem pressionado, foi goleado na estreia, e o Joinville agora precisa recuperar esses pontos fora de casa? A gente vai analisar os lances, a gente percebeu alguma dificuldade sim, mas nada que não pode ser corrigido com trabalho e a consciência de todos nós, como equipe técnica, como atletas, em ter um pouco mais de atitude nessas jogadas aéreas. Eles foram felizes, infelizmente a gente sofreu com isso. Isso incomoda, mas é só com o trabalho que a gente vai resolvendo. Fabinho, boa noite. Boa noite. Queria que tu comentasse também um pouco sobre a entrada do Yuri Mamute, né? Ele acabou fazendo o gol no finalzinho do jogo. É um jogador que foi o último anunciado, foi o último a chegar, ainda está em entrosamento com o grupo. Queria que tu comentasse como você viu a entrada dele com um gol, e também se a questão física é a questão principal dele, para não começar jogando também, e se há a possibilidade de, com o avanço da questão física também, ele poder sair jogando nos próximos jogos. Sim, a possibilidade ela existe, mas nós precisamos respeitar, né, a condição do atleta. Chegou há pouco tempo, a gente não teve muito tempo para treinar. A gente entende, né, os torcedores pedirem a entrada do Yuri. A gente desde o início pensou nessa participação dele a partir dos 20 minutos do segundo tempo, porque a gente não pode correr o risco também de perder um atleta tão importante. Então a gente teve que segurar. A vontade era de colocá-lo também um pouco mais cedo, mas a gente também tem números, a gente precisa respeitar um atleta que chegou há pouco tempo e que se esforçou um monte, assim como o Muriqui, todos os atletas. Culpado da derrota não são os atletas, nunca foram. Eu vi a equipe lutando, eu vi a equipe trabalhando, e se existe um culpado pela vitória, ele está aqui falando com vocês, não são os atletas. Eu não tenho que falar nada desses atletas, só elogiar o trabalho dele, a postura deles, e eu não tenho dúvida que eles vão melhorar nos quesitos, e eu, como treinador, preciso ajudá-los. Fabinho, aqui. Como lidar com essa pressão da torcida, né? Hoje a gente já viu, bem no meio do jogo ali, alguns gritos de vergonha. A gente sabe que não é de hoje, não é de ontem, essa pressão que vem vindo por resultados. Como é que vocês lidam com isso internamente, até se tratar de um time com alguns garotos, né, que podem sentir talvez mais essa pressão? Sim, é normal. Sentem, é normal que os mais jovens sentem um pouco mais. A gente que já está há mais tempo, a gente sente. Ninguém gosta de ouvir, né, da arquibancada, até porque a gente quer muito que o nosso torcedor se alegre com o nosso futebol, e infelizmente a gente não conseguiu dar essa alegria para o torcedor. É muito normal,
compreensível o sentimento do torcedor, a gente entende, a gente também está muito chateado e entende o sentimento do nosso torcedor. É fato que uns sentem mais que outros, mas a gente espera mudar isso.